Capítulo 2853. Uma lição para aprender. Parte 3. O povo do Império vai embora. Tudo bem, mas não antes de terminarmos aqui. Orion apontou para o portal desmontado. Não havia sentido em trazer mais de um portal, já que não podemos emprestar o localizador de caminhos para alguém e esperar que ele gentilmente o devolva sem nem mesmo tentar. Primeiro o reino constrói seu portal privado. Então, nós trazemos o necessário para a fortificação de nosso primeiro posto avançado enquanto o Império traz o material para seu próprio portal. Nesse ponto, nós os ajudamos a carregar tudo e ficamos de guarda até que eles terminem. E quando eu digo ficar de guarda, eu quero dizer o acampamento deles e o localizador de caminhos. Faz sentido? Lita sentiu. Vejo você em breve. Eu confio todos a vocês. Tista deu um beijo em Bodia. Além disso, eu confio a vocês, meninas. Protejam este insignificante nidogo de núcleo violeta profundo na minha ausência. Não se preocupe. Nós ficaremos de olho nele para você. Kila disse. Não que você precise, Bodia. Pessoas no violeta profundo como nós estão um nível acima do resto. Fria deu um tapinha em seu ombro e olhou feio para Tista. Bodia apertou os olhos em aborrecimento, mas durou apenas um segundo. Ele odiava ser lembrado de que, de alguma forma, um bando de crianças o havia superado, mas ele havia aprendido há muito tempo que não havia sentido em ficar bravo com a realidade. Tem certeza de que não posso ir com você? Pode confiar em mim com um segredo. Era uma pergunta simples, mas fez Tista se mexer desajeitadamente em seus pés. Sinto muito. Não depende de mim. É um assunto de família. Ela respondeu enquanto acenava para Lit. Agora entendo como Lit se sentia antes de se abrir com Camila. Ela realmente pensou. Eu nunca precisei esconder nada de Bodia porque não tinha segredos. Ser um desperto é normal no conselho e Lit levou o peso da reação pública depois de revelar que era um híbrido. Eu sei que Bodia se importa comigo. Ele mostrou sua abnegação para mim inúmeras vezes. O problema é que não tenho ideia de como ele reagiria ao ver a torre. É um grande segredo e não é meu para compartilhar. Não posso pedir a Lit Solos que arrisquem tudo por mim, mesmo que isso signifique ferir os sentimentos de Bodia. Vamos torcer para que depois de conhecer seus parentes eu possa entendê-lo melhor. O Nidogo não gostava de ser deixado para trás ou da clara divisão que ainda o separava de Tista. No entanto, ele também podia ver o quão desconfortável ela se sentia e o quão culpada ela parecia. A julgar pelo jeito que ela continua olhando para Lit, ela deve estar seguindo as instruções dele. Bodia pensou. Eu sei que ele tem muitos segredos e que ele deve ter suas razões para isso, mas Tista deve ser sua própria mulher, não uma extensão de seu irmão. Acho que teremos que conversar sobre isso quando ela voltar. Ele simplesmente assentiu e a deixou ir. Tista acenou para ele em despedida enquanto Lit abria um passo de dobra que levava a dezenas de quilômetros de distância. Sinto muito, Tista. Solos disse com um suspiro. Mas mesmo com o cajado do sábio, estou começando a me sentir fraco e não ficamos no geyser de em tempo suficiente para repor minhas reservas de energia. Não precisa se desculpar, Solos. Tista respondeu. Este é meu problema, não seu. Eu confio em Bodia, mas não tanto a ponto de me sentir segura de que ele ficaria em silêncio sobre a torre mesmo no caso de terminarmos. Pessoas como Camila são raras. Obrigada. O elogio trouxe um sorriso caloroso ao rosto dela. Ela ainda se lembrava da dor de coração ao saber da existência de Solos e de seu relacionamento com Lit. No entanto, essa memória ruim foi eclipsada pelas boas que eles construíram juntos e pela felicidade que seu estranho casamento prolongado trouxe a ela. Camila sabia como Solos tinha trabalhado duro nos bastidores para ensinar a Ezia a palavra mãe enquanto mostrava o holograma da Camila. Além disso, Solos tinha sido uma grande ajuda para lidar com a depressão de Camila. Ela cuidou do bebê e forçou Camila a dar um tempo da prática de magia toda vez que ela estava sobrecarregada. Solos não só construiu sua casa dentro da torre, mas também estava ajudando Lit e Camila a mantê-la unida, apesar de suas respectivas lutas. Vamos, quero visitar a mamãe e o papai.
Em que direção fica o geyser mais próximo? Perguntou Tista. Boa pergunta. Lit olhou para Solus, como todos os outros. Deuses, como vocês conseguem viver com a memória de um Lich? Ela conjurou um mapa holográfico da região costeira que havia sido explorada por Dolodean com os geysers de mana descobertos, marcados por pontos piscantes. Os despertos da expedição encontraram mais de um, mas eles estavam localizados em áreas difíceis de defender ou que tinham sinais de atividades recentes. Orion não podia arriscar ser descoberto por uma maré monstruosa ou começar uma rixa com uma cidade de moradores locais. O conflito drenaria seus recursos limitados e atrasaria a construção do portal indefinidamente. Lit não teve tais problemas. Construir a torre levou apenas um segundo e, depois disso, a torre de vigia lhe diria tudo o que ele precisava. Eles chegaram a um geyser particularmente poderoso que era cercado por uma floresta densa. Era um lugar terrível para um assentamento, já que as árvores cortariam a linha de visão dos sentinelas e havia pontos cegos suficientes para esconder um exército. Tudo isso era um ponto positivo para Lit. As árvores cobririam a torre e os pontos cegos eram perfeitos para seus demônios perseguirem a área e garantir que nenhuma testemunha ocular sobreviveria. Lit jogou o seu anel de pedra no chão, vendo desaparecer sob a lama e a grama. No entanto, nada visível aconteceu. Ele fez a torre ficar no subsolo para que eles solos ganhassem seus poderes sem que ninguém percebesse. Então, depois que os sensores de vida e os feitiços de detecção de sensores da torre confirmaram que não havia ninguém por perto, Lit conjurou o poder do espelho de distorção para trazer todos para dentro. Podemos voltar para Garland? Camila perguntou. Ainda não. Solus respondeu. Ainda estou me recuperando e construir o poder para uma dobra de torre de longa distância leva tempo. Além disso, Ela apontou para as imagens coletadas pelas sentinelas e mostradas nos espelhos. Algumas criaturas emergiram das sombras da floresta e se aproximaram do local dos passos do espelho para estudar a energia dimensional remanescente. Ou melhor, eles pareciam criaturas diferentes até que se fundiram em uma única abominação empoderada. A criatura vivia acima do geyser e se alimentava dele. Ele havia se escondido no momento em que percebeu a chegada dos intrusos e agora estava tentando avaliar se eles eram uma ameaça ou uma refeição. A abominação começou a tecer um feitiço para reabrir a porta dimensional quando uma voz vinda de trás o fez pular de surpresa. Você é aliado do mestre? O demônio de Locrias perguntou enquanto empunhava sua espada, orgulho. O que você disse? Ponto de interrogação. A resposta da abominação foi em uma expressão desconhecida, o que era uma resposta por si só. Vou perguntar só mais uma vez. Você é aliado da organização do mestre? Chega de balbúrdia. A criatura rosnou de aborrecimento e lançou uma magia de caos de nível 4, o Uivo do Vazio. A lança do caos era mais rápida que uma bala, tão larga quanto uma pequena árvore, e desaparecia logo após ser conjurada. Capítulo 2854. Uma lição para aprender, parte 4. O que? Como? Uma matriz de selamento da escuridão apareceu ao redor deles e quando a abominação tentou se teleportar para longe, ele descobriu que a magia dimensional também estava selada. Vou considerar isso como um não. Se eu estiver errado, minha culpa. Locrias lançou a magia de nível de torre, nova primordial. A versão melhorada do feitiço espiritual de nível 5, rugido primordial, dominou a massa de caos que era o corpo da abominação empoderada e a destruiu. Locrias ficou ali por um tempo, fingindo baixar a guarda enquanto mais demônios exploravam os arredores. Podemos ir agora. Se houvesse outra pessoa e ela estivesse fugindo, os sentinelas teriam notado, enquanto se ela estivesse escondida, meus demônios já a teriam descoberto. Lit disse. Locrias lançou restauração para relaxar o espaço antes de retornar para dentro da pena de Lit. Recordar um demônio não deixou rastros que pudessem ser seguidos porque não exigiu magia. Solus assentiu e teletransportou a torre para o palácio de Salaark no deserto sangrento. Tudo bem, você me pegou. Vou construir uma dessas assim que a torre terminar de se reconstruir.
A guardiã saiu da sombra de Elisia, sentindo seu poder total retornar agora que ela estava de volta ao seu território. Mal posso esperar para poder me movimentar livremente e chutar alguns traseiros Fenagar sem precisar que alguém do outro lado abra uma dobra para mim. Ótima ideia. Solos riu. Assim, Zag-Zag pode vir te visitar com frequência. Não a chame assim, queridos deuses, você está certo. Salah-Ad-Ken empalideceu com o pensamento. Ela lutara com todo o deserto se eu deixasse. Quando ela terminasse, todo o meu ninho precisaria de longas férias para se recuperar. Antes de partir, Salah-Ad-Ken limpou o grupo e a torre de qualquer doença que eles carregassem de Giera. A onda de magia das trevas os envolveu, fazendo-os sentir como se estivessem depois de um banho de esterilização. Embora fosse madrugada em Garl, a família de Lita estava feliz em acordar e vê-los novamente. A única nota amarga da reunião foi que Suri havia se esquecido completamente de todos eles, o que irritou Elisia. SHHH, querida. Bebês normais não têm memória. Sua tia não tem culpa disso. Mesmo usando as escamas de dragão, Lita levou um tempo para acalmá-la. O suficiente para Solos contar tudo sobre a viagem e a visita à cidade subaquática de Irem. Estou orgulhosa de todos vocês. Elina os abraçou. Vocês são os heróis de 2 continentes. Vocês também, Solos. Mesmo que o resto de Mogar só veja um anel de pedra na estátua de Lith, sua família sabe o que isso realmente significa. Obrigada, mãe. Solos sorriu do fundo do coração, feliz pelo reconhecimento. Como vocês estão? Lith perguntou a Aran e Leria. Ótimo. Mamãe nos deixou participar das aulas diárias e melhoramos muito. Aran atirou um pequeno pedaço de gelo que se moveu por mais de 10 metros antes de desaparecer. Era um feitiço simples, mas ele o lançou sem nenhuma palavra mágica ou sinal. A magia silenciosa perfeita e o alcance alcançado pela magia de tarefa eram os sinais de um mago talentoso. Em apenas 3 dias. Lith ficou pasmo. Na verdade não. Leria respondeu. Nós nunca paramos de praticar seus ensinamentos. A única coisa que aprendemos aqui é como conjurar magias ofensivas e como evitar que o mana se disperse. Eu nunca gostei da ideia de ensinar as crianças a machucar as pessoas, então eu sempre as mantive longe das lições mais violentas. Elina suspirou. Mas se elas vão seguir seus passos e se matricular na Academia Grifom Branco, é hora de aprenderem. Não se preocupe tanto, querida. Raz gentilmente segurou seu ombro para tranquilizá-la. Eles não estão aprendendo a machucar pessoas, mas a se defender. Além disso, somente experimentando quão perigosa a magia é eles podem entender que não é um brinquedo para brincar. Bendito, meu filho. Salah-Ad-Ken assentiu enquanto examinava as crianças com sua técnica de respiração, Mãe Sol. Trabalhar nos fundamentos da verdadeira magia e viver sob um poderoso geyser de mana estava estimulando o crescimento dos núcleos das crianças e estabelecendo a base para desenvolver um fluxo de mana. Como está Garrick? Camila gostaria de perguntar pessoalmente, mas então ela teria que explicar como eles retornaram tão rápido. Ele nunca esteve tão feliz. Leria respondeu. Aqui ninguém se importa com sua aparência, então Garrick fez muitos amigos nas aulas de mágica. Ele pôde mudar de forma e voar livremente, o que também o torna um dos alunos mais populares. A mãe dele, Rila, também está tendo aulas de mágica e as Fênix estão ajudando a controlar suas habilidades de linhagem. Só Fofo odeia estar aqui. Ela riu. Ele está sempre com calor por causa do pelo e a vovó o colocou em uma dieta. Eu os ofereci para se mudarem permanentemente para o deserto, mas Rila me recusou. Salah-Ad-Ken suspirou. Ela diz que é mais importante para ela que Garrick fique com seu irmão, especialmente agora que Morok é casado e a família está fadada a crescer. Não diga isso para Aquila, ou ela pode ter um derrame. Solos riu. Ela já está sob muita pressão do reino e de sua família. A última coisa de que ela precisa é de mais responsabilidades. Com a morte de Manoar, Kila era a única curandeira habilidosa o suficiente e com conhecimento de maestria da luz que poderia tomar seu lugar como curandeiro real.
Ela havia assumido a posição depois que Lita e Marta recusaram. O primeiro porque não estava interessado em política e o último porque, entre sua família e seu dever como diretor do Grifão Branco, ele já tinha seu prato cheio. Kila, em vez disso, ainda estava procurando um caminho na vida e queria redimir o nome Ernas aos olhos do público. Como a curandeira real e aspirante à deusa da cura, ela poderia aliviar o fardo sobre os ombros de Gunilin. A mais velha dos Ernas havia assumido o papel de chefe da casa dos Ernas para dar aos seus pais o tempo de que precisavam para lamentar e se recuperar da Guerra dos Grifões. Depois que terminaram de se atualizar, todos ficaram felizes em ter um jantar leve tardio/almoço cedo para passar algum tempo juntos, enquanto Solos e a Torre recuperavam suas forças. Durante esse tempo, Lita deixou seu equipamento dentro da centelha para refiná-los ainda mais. Depois de se despedir da família, Lita e os outros voltaram para a torre e de lá para Giera. Qual é o próximo passo na nossa agenda? Ele perguntou. Bem, eu gostaria de conhecer os parentes de Bodia primeiro. Tista atormentou seu cabelo nervosamente. É a razão pela qual eu vim aqui em primeiro lugar, e se eu continuar adiando, tenho medo de acabar ficando amarela. Legal. Solos cutucou-a enquanto piscava. Parece importante. Por que você não mencionou isso para a mamãe e o papai? Você está brincando comigo. Tista respondeu com um bufo. No momento em que eles soubessem sobre isso, eles começariam a planejar meu casamento. Por que acha que eu informo eles sobre nosso relacionamento apenas quando é estritamente necessário? É tão ruim assim. Camila franziu as sobrancelhas, surpresa. Continua no próximo vídeo.